Arro! Energias positivas pra você, começando mais edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, hora de celebrar a consciência. Vamos expandir a consciência e vamos entregar o que? Conhecimento pra você. Conhecimento é poder. E vida é expansão, venha viver uma vida extraordinária, só depende das suas escolhas, meu jovem. Aqui a gente vai entregar o conhecimento, você vai usar esse conhecimento para transformar as suas escolhas, né? O Max fala muito sobre isso, né? Sobre escolhas, cara, escolha é diferente para ter resultados extraordinários. E vamos que vamos, já convido você a se inscrever no canal, curta, comenta. Vida é sobre movimento, entra no fluxo, faz o movimento acontecer. Então, nos ajuda aí, vem para esse movimento bacana, se inscreva e principalmente compartilha, vamos ser generosos do coração, do amor, vamos compartilhar esse conhecimento que pode e deve ajudar outras pessoas também, vai ajudar você e vai ajudar outras pessoas também a expandir a consciência. Então vamos lá, vamos celebrar junto esse encontro maravilhoso de expansão de consciência. E hoje eu estou muito feliz recebendo uma pessoa maravilhosa que conheci na Barra de Axis, minha amiga Marina. Beleza, Marina? Tudo bem, Thiago? Olha, um prazer enorme estar aqui de novo, assim, nessa companhia tão alegre que é a sua, para a gente poder trocar ideias e falar sobre expansão de consciência, que afinal de contas, né, gente, como seres infinitos que somos, temos infinitas possibilidades. E hoje um tema muito importante. Money. Money, Vem dinheiro, money. vem dinheiro. O corpinho já fica feliz. Dinheiro é bom demais, dinheiro é prosperidade. Minha amiga Marina fala sobre 10 passos para desbloquear os fluxos de dinheiro na minha, na dela, na nossa vida do universo, que a gente veio para viver o extraordinário. Dinheiro é importante. Dinheiro, ó, vem. Dinheiro é uma bênção, cara. Então vamos lá, ó. Primeira dica é: faça perguntas que convide o dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso, Marina. Ai, gente, essa pergunta é muito incrível, porque, olha, muitas vezes a gente aprende que é errado ter dinheiro, né? Dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo. Quem dinheiro... é rico não vai entrar no reino do céu. Ah, é porque roubou, né? Ah, é ladrão, ó, tá fazendo alguma coisa de errada. Mas quando a gente usa as perguntas são uma ferramenta de Axis pra gente abrir novas possibilidades, né? Pra gente sair ali da conclusão. Quando a gente usa perguntas pra convidar o dinheiro pra nossa vida, a gente tá convidando a energia do dinheiro, a gente tá abrindo uma nova possibilidade pro dinheiro na nossa vida. Ao invés da gente definir e concluir, por exemplo, eu só recebo dinheiro do meu trabalho. Eu só recebo dinheiro do meu trabalho. Ao invés de eu definir e concluir isso, eu posso perguntar assim: onde mais eu posso criar dinheiro hoje? De onde mais eu posso receber dinheiro hoje? O que mais pode chegar até mim? Quais os presentes que estão disponíveis para mim que eu ainda não considerei? Então, usar as perguntas, a gente sai daquela definição, daquela conclusão e começa a convidar a energia do dinheiro para a nossa vida. E é muito interessante, né, Marina? E outra coisa importante, muitas vezes você não recebe a espécie de dinheiro, mas você recebe, sei lá, um almoço, um convite, um curso, também é uma forma de riqueza, né? Sim, gente, dinheiro não é aquele papel que tá só ali na sua carteira, o saldo da sua conta bancária, pelo amor de Deus. Tudo é dinheiro. Dinheiro é energia, assim como nós. Então, como o Thiago disse, um almoço que você recebe, um presente que você recebe. Um cafezinho, né? Um cafezinho. São infinitas possibilidades. É a gente reconhecer que o dinheiro ele está ao nosso redor. E que ele não é só aquela questão que está ali dentro, definido dentro do banco, na nossa carteira. O dinheiro, ele está em todos os lugares. E quando a gente começa a perceber que o dinheiro ele está ao nosso redor, a gente começa a se conectar com ele de outras formas. Porque se eu reconheço que tudo aqui tem dinheiro, gente, a gente está aqui, a gente tem dinheiro, a gente está aqui falando no meio de comunicação, a gente está aqui vestindo, a gente está se alimentando, né, a gente está com toda essa tecnologia maravilhosa aqui, a gente está rodeado de dinheiro. Só que a gente não reconhece isso muitas vezes, como sendo a energia do dinheiro também. Gente, tem umas ferramentas muito legais para a gente puxar dinheiro. Puxar dinheiro, puxar as riquezas de vários lugares, porque o dinheiro ele está ao nosso redor. Só que a gente não para reconhecer que a gente está sempre cercado de dinheiro, de abundância, de prosperidade. E quando a gente começa a aprender isso, a gente começa a convidar essa energia para a nossa vida. E é interessante. Então, a ferramenta ensinar para vocês, que é: eu não quero dinheiro, né? Eu não quero dinheiro. Faz isso 10 vezes de manhã, de tarde, de noite. Eu não quero dinheiro, né? E aí um dia eu tava conversando com um colega minha, eu falei, eu não quero dinheiro. Tu é doido, Thiago? Eu falei, mas se você fala que não quer, é porque você tem. E o universo vai mandar mais daquilo que você tem, né? Quando a gente fala eu não quero,
o quero, ele tem uma energia de escassez, me falta dinheiro. Então, quando a gente fala o eu não quero, a gente está dizendo não me falta dinheiro. E aí a gente começa a brincar com essa energia e ela solta ainda mais, porque uma coisa que também traz muito dinheiro para nossa vida é a alegria, né? Vem dinheiro. Lindo, maravilhoso, né? O dinheiro, gente, ele tá escolhendo a alegria. O dinheiro tá escolhendo a alegria. Então, quando a gente tá reclamando do dinheiro, ó, já vem uma segunda ferramenta aqui. Sabe quando a gente recebe o dinheiro e a gente não é grato pelo dinheiro que a gente está recebendo, porque a gente fala, nossa, esse dinheiro chegou e nem deu para eu pagar as contas direito. Esse dinheiro chegou e já foi embora. Pensa que você está dando uma festa. É a festa, aí você convida o dinheiro para sua festa. Aí quando o dinheiro chega, você fala, nossa, mas você demorou, você não fez tudo que você precisava fazer, não foi suficiente. Olha essa energia. Agora, quando a gente convida o dinheiro com alegria, a gente recebe o dinheiro com alegria, gente, o dinheiro vem pra gente. Ele é fluxo, ele vem pra gente. Se a gente estiver reclamando do dinheiro, ele, foge da gente. Vem dinheiro, vem dinheirinho. Vem pro gordinho, vem dinheirinho. Vamos que vamos. Ó, segundo passo é saiba exatamente quanto dinheiro você precisa para poder viver a alegria. Gente, olha só, não é para ser o louco da planilha do centavo, não. Mas se for também, não tem problema, porque tem gente que não tem certo e errado, né? Não, tem certo e errado. Se for leve e divertido para você, mas é porque para algumas pessoas isso é um sofrimento ter que fazer, mas aí as pessoas se obrigam a fazer, então fazem isso com tristeza, sem alegria, né? O que a gente precisa saber sobre ter tudo que a gente precisa para viver? Não é só as nossas contas básicas, não. Eu pago tanto de água, luz, telefone, supermercado. Não é só isso. A gente precisa olhar para o que a gente precisa para viver, incluindo o lazer, a alegria, incluindo os cursos que a gente escolhe fazer, e a gente ainda coloca 10% a mais. Então, a gente vai colocar, saber quanto a gente ganha é importante para a gente poder criar, porque quando a gente sabe o valor que a gente escolhe receber, que a gente quer receber ali naquele mês para poder fazer a nossa vida, a gente consegue pedir para aquele valor, porque se a gente não sabe, como é que você vai pedir um valor se você não sabe? Imagina o universo, a entidade, né? Cara, como é que eu vou dar? O cara não falou com o que ele quer, né? Não sabe. Pedimos e recebei-vos. Exatamente, peças e receberá. Então, você vai pegar lá e vai colocar, olha, eu tenho para viver isso. Aí coloca lá todos os seus gastos, coloca lá na sua listinha. Aí você vai acrescentar 20%, que é o 20% da diversão, que é o 20% da alegria. Desfrute, né? Exatamente, para você desfrutar a vida. Então, se você gosta de viajar, coloca lá. Você gosta de trocar de carro? Coloca lá também o valor que você vai trocar de carro. Sim, mas eu acho que a coisa importante também, a gente não podemos esquecer de colocar na planilha, é a parte de investimento em cursos. Sim. Expansão de consciência. Eu acredito muito que o dinheiro acompanha o conhecimento, né? Sim. Nossa, gente, eu invisto muito em cursos e continuo investindo porque para mim é muito leve. Eu sempre tô comprando livro, curso, tô aprendendo ali. É isso. Porque a gente está num processo constante de evolução e crescimento, né, Thiago? Então, depois que a gente colocar tudo isso lá na nossa planilha, a gente ainda vai jogar 10% a mais daquilo ali. Algumas pessoas ficam um pouco cabreiras comigo quando eu falo isso. Não, tem que colocar mais 10% do dinheiro. Aí as pessoas, do corpo. Aí as pessoas falam assim, como assim 10% do corpo? Eu falo, gente, é pra gente honrar o nosso corpinho. Afinal de contas, o nosso corpo, que é a nossa matéria nessa realidade, é ele o responsável por todas essas criações. Então, a gente tem que honrar o nosso corpo, colocando lá, além de tudo que a gente coloca lá, nossos custos de vida, mais os 20% da alegria, da diversão, dos cursos, mais 10% que é o dinheiro do corpo. E aí o dinheiro do corpo é um dinheiro que vai ficar lá, você não vai mexer nele. Ele vai ficar lá e ele vai começar a se multiplicar. Você vai investir em alguma coisa. O meu está aplicado, um fundo de investimento atrelado em ouro. Em ouro, essa Thiago. Mulher é fera, é bancária, ela entende. Bancária. E aí eu deixo lá, o meu dinheiro tá lá e ele vai, crescendo, multiplicando. Quando a gente recebe lá os nossos dinheiros, as nossas criações, 10% do corpo, além de todo o resto. É isso aí, universo, como pode melhorar? Vem pra cá, pessoal, papo muito bacana, falando sobre os 10 passos para desbloquear o dinheiro na sua vida. Já convido você. Você quer desbloquear a primeira atitude? Então, se inscreva no canal, deixa seu comentário, bota vem dinheiro, vem dinheiro. Vamos falar sobre essa energia, que é uma energia maravilhosa. Dinheiro é prosperidade. Você veio para viver o extraordinário. Depende das suas escolhas. Estamos deixando aqui conhecimento para você. Conhecimento aplicado potencializa essa expansão de consciência maravilhosa. Agora vamos para o terceiro passo, que é muito importante, né? E hoje tá meio complicado porque tudo é digital, né? Que é tenha dinheiro com você.
Ah, mas eu tenho. Tenho até dólar na carteira. Gente, olha Me dá, só. me dá, me dá. Gente, é sério. A gente tá acostumado, né? Ah, tem ali o saldo do banco, ou Hoje tem o tudo é cartão digital, de né? crédito. Gente, cartão de crédito não é dinheiro, hein? A bancária falando, cartão de crédito não é dinheiro. Ele é dinheiro emprestado. Cartão de crédito é dívida, tá? Então, quando a gente tem o dinheiro na nossa carteira, ou até deixa o dinheiro espalhado pela casa, a gente tá constantemente visualizando o dinheiro e entrando em fluxo com o dinheiro. Eu tenho uma nota de dólar com a minha cara estampada na minha penteadeira, que eu olho para ela todos os dias. Eu tenho algumas moedas espalhadas pela minha penteadeira e na minha carteira sempre tem uma graninha também, porque toda hora que eu abro minha carteira, eu, oi dinheiro, seu lindo! Oi dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro! Então, ter dinheiro na carteira é uma ferramenta para a gente criar um relacionamento com o dinheiro e fazer um fluxo com o dinheiro. E é interessante, né? Eu tava conversando com um colega meu, ouvindo, acho que foi quem foi? Acho que foi o palestra do Hélio Couto, tava assistindo, né? Inclusive, recomendo para vocês, Hélio Couto, Ressonância Harmônica, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. E falando sobre fonte, né? Que é muito interessante você ter a fonte em casa, porque é aquele fluxo, né? E aí fala que o cérebro trabalha com fluxo. Sim. Porque como você não tem, fica como se fosse ela estagnado, parado. E o fluxo vai movimentando você a se movimentar, né? Como a Tudo fonte, é né? fluxo. Tudo é fluxo, porque a energia, ela não é nada Estática, parada, né? ela não é estática, a energia é fluxo, né? O que acontece é quando a gente aglutina algumas informações na forma de densidade, essa energia vai ficar estagnada. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Verdade. Quando a gente começa a fazer o movimento, a instilar o caos em tudo aquilo que a gente está criando, ou aquilo que está paralisado na nossa vida, a gente começa a ativar esses fluxos. E é importante, né, mano, a gente falar, porque assim, uma coisa que eu acho que é interessante não é você buscar o dinheiro, né? É você ser essa energia no sentido de alegria. Né? A alegria vai chamar o dinheiro. É buscar, no caso de profissão, o que me deixa alegre? Exatamente. O que faz mais sentido para mim? Porque você vai estar alegre e essa energia vai chegar a você, né? Porque com esse movimento da alegria, eu acho que é muito importante. Porque assim, quer só o dinheiro, só quer o dinheiro, mas não quer fazer ou ter comportamentos que vão gerar aquilo, né? É, a gente ser a energia do convite, né, Thiago? Para tudo na nossa Verdade. vida. E, consequentemente, o dinheiro também vai chegar quando a gente está na nossa energia única, quando a gente está na nossa essência. Só existe uma Marina, só existe um Thiago. A gente é uma energia única dentro de um universo de infinitas possibilidades. Mas quando a gente está vibrando na nossa frequência verdadeira, a gente é aquela luzinha ali que nada nos para. Então, quando a gente está nessa energia, a gente é a energia do convite para tudo. Para mais dinheiro, para mais Saúde, abundância, né? para mais saúde, para mais prosperidade. E é aquilo que você disse. Quando a gente está trabalhando com alguma coisa que proporciona alegria para a gente vai criar muito dinheiro. E é interessante, né? Porque a gente vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo, e vai se encaixando, e aí vai criar um boom, né? Começa a se expandir as ferramentas, né? Estou fazendo um curso com a doutora Proto, quero mandar um abraço para ela, maravilhoso. E ela fala muito sobre essa questão do dinheiro, né? Dessa energia. E ela fala assim, o que adianta você querer ser próspero se você não está alinhado consigo mesmo? Porque esse alinhamento que você vai ter com você, que é a saúde mental, a saúde emocional, cuidar do corpo, igual a gente estava comentando aqui agora, da consciência, buscar bons conhecimentos, é isso que vai fazer você ser próspero. E automaticamente o dinheiro vai vir. Porque muitas vezes a pessoa quer a energia, mas às vezes não está preparada para receber aquela energia, né? Sim. E aí o que acontece? É de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Sempre é de dentro para fora. Tudo começa com a nossa transformação pessoal. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, não vou fazer um curso de barras, por exemplo. Não tenho vontade de trabalhar com isso. Gente, não é pelo outro. Não é para você trabalhar com isso. Se você for trabalhar, maravilhoso. Mas é porque é a nossa transformação pessoal. E tudo começa com a nossa transformação pessoal. Independente de qual técnica você vai usar. Quando a gente começa a olhar para dentro e começa a escolher por nós aquilo que vai ser contribuição na nossa vida, independente dos julgamentos que a gente está recebendo, independente do que as pessoas estão pensando sobre nós, quando a gente está fazendo o que é leve e verdadeiro para a gente cria muito mais na nossa vida. Mas muito, muito, muito mais. Inclusive o dinheiro. E é muito bacana, né? Ó, de cara, a doutora Proton e nosso amigo Hélio Couto, essa nossa harmônica é muito interessante, né? Porque você vai se alinhando, né? E automaticamente você está se alinhando, você começa a fazer escolhas que vão ser maior contribuição para você. Sim. Se você sabe que ele vai potencializar, por que não? Entre uma coisa ou outra, que vai ser melhor para mim. Então você tem essa consciência de fazer escolhas que vão gerar mais frutos para você, né? Exatamente, exatamente. A gente começa a fazer escolhas mais conscientes, né?
E aí, muitas vezes, a gente a gente baseia as nossas escolhas do agora com base no que a gente vivenciou no passado. Gente, passado passou, trouxe a gente até aqui. O que eu posso escolher hoje de diferente? Quais as possibilidades estão disponíveis para mim hoje? Universo, que mais é possível? Que mais é possível? Vamos que vamos! São as infinitas possibilidades. Recebendo a amiga Marina hoje falando sobre 10 passos para desbloquear dinheiro na sua vida. Porque você merece ver o extraordinário. Mas a escolha é sua. Exatamente. Né? Ó, o passo 4 é se reconheça e reconheça seu valor. Isso é importante, fala aí. Muito importante, gente. Muitas pessoas, eu observo muito no consultório, nas turmas também, as pessoas têm muitas crenças de não merecimento. A gente foi ensinado desde pequeno que a gente precisa se esforçar muito para merecer algo. E não necessariamente é assim. Então, quando a gente tem uma crença de que a gente não merece, a gente não se valida. A gente não se reconhece. Agora, quando a gente se reconhece como sendo uma energia única nesse planeta, como sendo uma energia de contribuição, onde a gente está escolhendo por nós e criando mais para todo o nosso redor, porque quando a gente muda, todo o nosso redor muda, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o nosso valor, a gente começa a receber mais. Inclusive nos atendimentos. Eu tenho muitas pessoas que falam, eu ainda não consigo cobrar. Gente, é muito engraçado. A primeira vez que eu recebi uma consulta paga, eu até tremia, Thiago. Olha isso. Gente, eu tremia, eu achei que a máquina do cartão nem ia passar, eu fiquei toda preocupada, porque eu tinha ainda muitas crenças de não merecimento. Então, a gente vai trabalhando isso, fazendo os desbloqueios, usando as ferramentas, recebendo barras, processos, para que a gente vá tirando essas informações de limitação do nosso campo. E aí, sim, a gente começa a se reconhecer e a gente começa a receber muito mais. E é interessante, né? A minha esposa fez um negócio, fez diferente. Mandar um abraço para minha amiga Juanita e toda a equipe dela. Eu estive agora fazendo uma classe maravilhosa, relacionamento feito diferente. Depois até para fazer um programa sobre isso, que é muito interessante, né? E eu acabei que eu estava ali no manual e vi de tabela, vamos dizer assim, né? O curso que pediu a oportunidade de ter acesso, que a minha esposa fez, que tem uma pergunta que fala assim para as meninas, né? O quanto você pagaria pela sua sessão? Essa é uma excelente todo pergunta. Mundo ficou... Tá vendo a crença aí? A crença limitante? Porque assim, é sobre isso, né? Sim. Quanto você vale? E aqui é muito bacana, igual a gente tá falando aqui dessa questão da doutora Paula, que eu achei interessante, que a prosperidade é o alinhamento pessoal. Porque quando você se alinha, você começa a enxergar, não, cara, eu acho que minha hora vale isso. Sim. Porque o que eu vou fazer aqui vai gerar uma mudança radical na vida das pessoas. Eu sempre falo pra galera, gente, quando você investe em conhecimento, é o melhor dinheiro que você faz. Porque o retorno é garantido. Exato. Você imagina, você tem a consciência. Cara, eu vou fazer uma escolha que vai gerar um X pra mim. E eu tenho uma escolha que vai gerar 10 vezes mais. Cara, eu vou 10 vezes mais. Mas por quê? Porque adquirir um conhecimento, expandir sua consciência e você entendeu e compreendeu isso. Então, aquele dinheiro é um investimento, né? É investimento, gente. Investir em conhecimento, em curso, em livro, é investimento, não é gasto. Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente vai vendo que o nosso valor, ele é infinito. A gente não tem um valor, na verdade. Então, todo o nosso tempo, toda a nossa dedicação e toda a transformação que a gente provoca em nós e no universo ao nosso redor, ela não tem preço. Então, nada mais tranquilo, não gosto da palavra justo, mas do que a gente olhar e falar assim, ok, eu escolho receber tanto pela minha sessão. É isso, eu estou aqui sendo contribuição, mas muitas pessoas têm muitas crenças de não merecimento. E como a gente trabalha com energia, né, gente, que não é algo palpável, como essa caneca linda, às vezes as pessoas têm dificuldade de botar então, como chegar, me dá um quilo de energia aí pra mim? Dá 1 quilo de energia, 300 gramas de prosperidade, 40 gramas de saúde. Pois é, mas as pessoas têm essa dificuldade, né? E aí eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que eu nunca contei. Eu fiquei muitos anos dentro de um centro espírita, né, kardecista, eu trabalhava aplicando passe. E aí eu pensava assim, ali no passe eu estava movimentando energia. Então, quando eu comecei com as terapias, eu tinha muita dificuldade de cobrar, porque no meu entendimento era energia. Não pode ser cobrado. Eu não posso cobrar, porque eu faço isso aqui no centro gratuitamente. Depois eu comecei a fazer perguntas e vi que isso não era verdadeiro para mim, era pesado. Porque, na verdade, quando a gente está atuando diretamente com uma pessoa, a gente está levando a nossa energia, contribuindo com ela, a gente está prestando um serviço. Não é porque eu não saio dali com um produto palpável que aquilo não é uma prestação de serviço. Eu tenho relatos incríveis de pessoas, de clientes meus que desbloquearam, inclusive, dinheiros, causas na justiça. Teve uma cliente minha que recebeu quase 100 mil reais depois que a gente fez alguns processos e liberamos algumas energias. Então, assim, é sobre a gente colocar tudo em movimento e colocar as pessoas em movimento. Isso tem um valor, isso tem um preço. Assim, uma coisa que eu sempre tive, né, comigo, né? O de graça é de graça.
E quando a pessoa paga, é sobre ela também valorizar o dinheiro dela. Ela fala, eu sou capaz de pagar aquilo também. É dar oportunidade pro outro também, ele se superar, né? Pô, eu sou capaz de pagar aquilo. Porque quando eu tô pagando algo, eu tô me valorizando também, né? É muito o que eu tô disposto a receber, é o que eu tô disposto a pagar, né? Exatamente. A gente só recebe quando a gente tá disposto a pagar. A gente só recebe quando a gente está disposto a pagar, porque a gente vê valor naquilo. Se algo vem de graça e você não vê valor naquilo, você não vai receber daquilo. Não vai receber. É muito fácil, né? Exatamente. Mas o Axis tem um ditado muito bom, né? Tudo vem a mim. Com facilidade, alegria e glória. Vamos que vamos, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Ó, o passo 5 é muito interessante, né? Faça o que ama e lhe traz alegria. Ah, isso é importante, exatamente. Hein? A gente já falou um pouquinho, né? Mas é sobre isso, é sobre a gente ter alegria nas nossas atividades, porque a energia da alegria, ela tá ali, ó, para a par com a energia da gratidão. A energia da gratidão ainda é mais alta do que a da alegria. Mas a energia da alegria é uma frequência muito alta. Então, quando a gente tem alegria em tudo que a gente faz, a gente está atraindo mais o que para o nosso campo? Alegria, mais dessa energia, mais dessa frequência. Quando a gente está numa energia muito de baixa vibração, quando a gente está muito denso, triste, rabugento, resmungando, a gente está atraindo o que mais pra gente? Mais disso. Agora, quando eu estou na energia da alegria, eu estou vibrando por alegria, eu estou emanando essa frequência no universo, eu estou atraindo mais disso pra minha vida. Inclusive o dinheiro, porque o dinheiro, ele segue a alegria. E outra coisa importante, né, Marina? Assim, a gente fala assim, só vou ser alegre quando eu tiver tal coisa, eu vou ser alegre quando eu tiver... Cara, a alegria é uma escolha. Sim. Né? Você escolhe isso diariamente. Eu sei que tem dia que eu tô lá em casa rindo sozinha, minha esposa, o que é isso? Eu tô alegre, tô feliz, porque é sobre você escolher isso, né? Sim. Essa energia, esse movimento. Porque assim, a gente fica esperando algo ou alguém para ter essa alegria. E não precisa disso, né? É uma escolha que você faz, que você quiser, né? Exatamente. A gente pode acordar e estar alegre porque acordou. A gente deposita muito no outro, a gente coloca muita projeção e expectativa no outro, no futuro, eu só vou ser feliz quando... É aquela conversa que as pessoas falam assim, quando eu aposentar, eu vou... Isso. Gente, a vida é agora, o presente é agora. Como seria a gente fazer escolhas agora? Que vão criar um agora mais grandioso e um futuro infinitamente mais grandioso. A gente deposita muito no outro as nossas projeções e, eu só vou ser feliz, por exemplo, quando eu tiver dinheiro. Gente, olha essa energia. Eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Imagina, o dinheiro olha para você e fala, eu não, carência é essa, sai para lá. Eu não, gente, a gente tem que colocar a alegria em tudo que a gente faz, porque quando a gente traz a alegria para nossa vida, a alegria vem pra gente e o dinheiro vem também. Muito bom, vamos lá, o passo 6, esteja consciente do que você diz, pensa e faz. Gente, isso é incrível, né, porque assim... A gente está aqui nesse processo de expansão de consciência, né, Thiago? Estamos todos nesse processo de expansão de consciência. Então, quando a gente começa a ficar mais presente na nossa vida, a gente começa a fazer escolhas mais conscientes. A gente sai um pouco do efeito manada, a gente sai um pouco do piloto automático. É muito importante a gente fazer escolhas conscientes e ter pensamentos presentes e conscientes para a gente ver se aquilo ali que está se atualizando ao nosso redor é realmente verdadeiro para nós. Porque muitas vezes a gente vai sendo atropelado pelas informações que estão chegando ao nosso redor e a gente simplesmente vai com o fluxo. Mas aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma mentira pra gente. Mas a gente vai seguindo. E assim, né, Marina, ter consciência, porque a palavra tem poder. Sim. Às vezes você tá rogando algo para você. E sem saber, mas você já tá falando, o universo só vai mandar mais do que você tá pedindo. Exatamente. O que a gente fala igual do não quero dinheiro. Eu tô falando que eu tenho dinheiro, então eu vim o que? Mandar mais dinheiro. Exatamente. Isso é muito importante, porque assim, para mim, todas as técnicas que eu conheço até hoje, a base é uma. PNL. Programação Neurolinguística. O professor Hélio Couto fala muito sobre isso. E é sobre essa questão, né? Por exemplo, eu lembro que ela estava falando aqui do investimento, né? Teve uma época que eu mandava pra minha amiga Thaís Caiafa, eu fiz na época uma consultoria com ela de PNL, que a gente botava, né? Despesas. Receita. Ela falou, esquece, não existe despesa. Existe o quê? É investimento. Sim. Aí, é mesmo, porque eu começo a ver que eu não estou pagando a conta de luz, eu estou investindo na luz, que eu posso ter acesso a tomar um banho melhor, um banho quente, ter acesso à energia, posso ligar meu computador, posso ter Wi-Fi, ou seja, eu estou fazendo um investimento, não é despesa. Porque todo investimento
tem retorno. Exato. E toda despesa, não. Eu estava vendo até uma live da Rony falando sobre isso, né? De despesas passadas, né? Sim. O Axis trabalha como despesas passadas. Investimentos né? passados. Isso. Investimentos. Ou seja, todo investimento tem um retorno. E aí quando eu começo a colocar isso no meu dia na minha fala, né? Que é programar neurociência através da linguagem, né? Então, assim, estou falando, é um investimento. Opa, é leve. Opa, vou ter um retorno, é legal. Eu acho que é muito bacana também ter essa consciência do que a gente está falando, a forma que a gente está falando. Porque quando a gente fala em investimentos passados, a gente está falando de dívida, tá, gente? Muitas pessoas que têm dívidas têm raiva da dívida, não olham para suas dívidas, fogem disso, né? Não querem estar em contato com aquilo. Mas quando a gente olha para a dívida como um investimento passado, porque aquilo ali, aquela dívida que se formou, foi um investimento em algo que te trouxe alegria, foi uma viagem, ou foi um imóvel, ou foi um carro. Então, aquilo ali você investiu em alguma coisa para você. E aí hoje você honra fazer esse pagamento, mas você não chama mais de dívida, você chama de investimento passado, porque foi um investimento que você fez no passado, você está honrando ele no presente. Isso torna muito mais leve. E assim, né, Marina? Acho que é importante também a gente falar aqui, gente, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Sempre falei, dinheiro é solução. Eu tava um dia com a minha terapeuta, mandar um abraço para ela, Kelly Rodrigues, terapeuta maravilhosa de casais. E aí chegou um certo momento da conversa que você, mas você não tá aqui, não é porque o problema não é o dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro não é problema não, o dinheiro é solução. A questão foi a forma que eu lidei com o dinheiro. É diferente. Porque se a gente olhar assim, o dinheiro é problema, eu não vou querer, porque eu quero dinheiro, vai gerar problema para mim. Vai ser pesado, o que eu vou fazer? Cara, dinheiro é solução. A gente tem que educar a forma que a gente cuida dele, lida com ele também. Sim. Eu acho que outra coisa importante falar é sobre criar uma persona, né? Dinheiro, vem cá, e trocar uma ideia com ele, né, Marina? Sim, gente, chamar pela energia do dinheiro, convidar o dinheiro para nossa vida. Dinheiro, de onde mais você pode vir hoje? O que mais é possível com dinheiro que eu ainda não imaginei? De onde eu posso receber dinheiro que eu sequer imaginei? A gente sempre usar as perguntas, convidando o dinheiro para nossa vida. E não olhando para o dinheiro como se ele fosse errado, como se ele fosse sujo ou como se ele fosse algo inalcançável. Quando a gente fez o grupo lá dos 21 dias do dinheiro, foi muito incrível que a gente fez processos aclaradores com todos os pontos de vista de todo mundo que estava no grupo. Foi todo mundo colocando lá os seus pontos de vista e apareceu de tudo. E aí a gente foi destruindo e descriando aqueles pontos de vista que as pessoas tinham. Mas apareceu assim, que se eu tiver muito dinheiro, como que eu vou explicar para as pessoas? É verdade. A gente tem milhares de informações que a gente coloca o dinheiro como sendo um vilão, sendo que o dinheiro ele não é vilão nenhum. Ele está aí para nos proporcionar momentos, experiências. Ele não tá aí para fazer a gente de errado nem de mal, nada disso. E é interessante que vai comparar o que eu tô falando, né? Que não é o dinheiro, é a forma que a gente vê e lida com o dinheiro, né? Sim. Também você ter o dinheiro, você ter milhões, milhões e milhões no banco para ficar trancado e você olhando para ele, isso não cria mais. Porque o dinheiro é fluxo, movimento. Ele é energia, né? Então, como a gente pode investir o nosso dinheiro para que ele crie mais dinheiro? Essa é uma ferramenta muito incrível também. Onde eu posso colocar o meu dinheiro que vai me criar mais dinheiro? Onde eu posso colocar o meu dinheiro que vai me criar mais dinheiro? É investir num negócio? É investir numa aplicação? É iniciar um novo tipo de trabalho? Existem infinitas possibilidades. E é muito bacana, né? Eu tempo que eu tava um dia na Chapada, que mandar um abraço pra minha amiga, mano. Vanessa Muniz, cadê você, minha amiga? Né? Tivemos um momento ali na Chapada, eu lembro que tinha um negócio indígena, né? Aí eu fiquei assim, compra ou não compro, né? Escassez, né? Não, vou comprar. Cara, ela falou assim, compra, cara, porque... Primeiro, a troca de energia. E outra coisa, vai ter álcool feito da mão da pessoa, tem a energia da pessoa, você vai levar aquilo. Vai ser uma contribuição. Eu falei, poxa, é mesmo, né? Porque a gente acha sempre assim, eu tô pagando, eu tô perdendo. Mas, na verdade, eu tô ganhando. A energia do outro. Sim. O custo, esse custo é muito caro, mas e a energia que você vai ganhar? O desbloqueio que você vai ter ali? É infinito, aquele dia nem se compara ao que você vai ganhar de consciência, né? Que vai gerar resultados melhores para você no dia a dia. Sim, não tem preço. Gente, não tem preço. A gente se conhecer e se transformar, isso não tem preço. Não tem preço. E é muito bacana, né? Porque o Axis é muito disruptivo, né? Eu tava vendo a apostila e relembro as aulas, os cursos, porque assim, gente, as crenças, elas vêm porque as pessoas colocaram em você. Você não teve como escolher lá atrás. Porque no núcleo da sua família. E também ninguém é culpado, cada um passa o que aprendeu, vamos dizer assim. Mas você agora é adulto, você pode fazer escolhas que vai ser mais consciente para você. E outra coisa, não precisa fazer sentido para o outro. A vida tem que fazer sentido para você que vive a sua vida. Porque às vezes a gente não prospera porque fica nessa coisa. O que eu tô a pensar? Olha só, eu tenho dinheiro, tenho que explicar para os outros que eu tenho dinheiro. Pois é, né? Quando a gente para pensar, não é nem lógico, né? É uma crença, né? Que alguém, você aprendeu em algum lugar. E aí o Axis tem esse convite, dá esse reset. Sim. Né? Dá mais consciência pra gente. Fala, pô, beleza. Eu não preciso dar explicação pra ninguém.
Exatamente. Né? Eu tenho que viver aquilo que faz sentido para mim. Exatamente. Faça só por você o que for leve e divertido para você e não conte para ninguém. A Axis fala sobre isso, porque a gente aprende, por exemplo, em relação ao dinheiro. A gente não pode falar sobre dinheiro, que falar sobre dinheiro é errado. Já reparou que as pessoas, quando elas vão falar de dinheiro assim, o meu salário é X, eu ganho X. As pessoas não falam sobre o dinheiro, é como se fosse errado. Mas, gente, não tem nenhum problema de falar sobre o dinheiro. O dinheiro é uma energia, assim como nós somos uma energia também, né? E outra coisa que as pessoas às vezes pensam, eu não preciso de muito para viver. Isso é uma outra coisa que eu escuto muito. Mas eu não preciso de muito, eu não tenho do que reclamar, eu tenho uma vida muito boa. Não é sobre reclamar ou sobre tá tudo bem, se contentar com pouco. Gente, como que vocês podem mudar o mundo cada vez mais? É com dinheiro ou sem dinheiro? É com dinheiro. É com dinheiro, né? É com dinheiro. Quando você tem dinheiro, você pode criar outras coisas, né? Potencializar, ajudar na transformação de outras pessoas. Então, assim, escolham dinheiro. Escolham dinheiro. Dinheiro não é o problema. Dinheiro nunca é o problema, receber é o problema. Inclusive tem um livro sobre isso, Sim. Né? Muito bacana a barra de Axis. Vamos lá, passo 7. Pare de focar só no resultado. Exatamente. Muitas vezes a gente só consegue olhar para aquele espaço do resultado. Eu vou fazer isso porque isso vai me gerar, sei lá, R$1.000. Gente, quando a gente sai do foco do resultado e a gente começa a olhar o que mais eu posso criar que vai contribuir mais para mim e para as outras pessoas, independente do resultado que isso vai me trazer financeiramente, eu começo a criar pelo que é leve e divertido para mim. Eu saio daquele espaço de conclusão, de definição, que é o resultado. O professor Hélio Couto fala que é o soltar, né? Que é o mais difícil, né? Soltar o controle. É o mais difícil, né? É um grande desafio. E é muito bacana porque, assim, eu colapso a onda. Quero ganhar R$1.000. Eu ganhei quanto? Ganhei quanto? E aí vai dando aqueles freios, né? Se libertar mesmo, assim, eu acho que tem que fazer. Por que a gente fala? Viver a sua vida, porque tem que fazer sentido para você. A gente tá falando aqui nos outros passos, né? Você tá alegre, automaticamente o dinheiro vai vir. Sim. Automaticamente os clientes vão vir. Porque é sobre isso, né? É sobre você expandir. Sim. E você não expande sozinho. Quando você está expandindo, vai gerar inspiração para outras pessoas também, né? Sim. A melhor forma de mudar o outro é com o seu comportamento, seu exemplo, né? Sim. Então você vai expandindo, vai crescendo, vai se percebendo, vai ficando alegre. E aí, cara, o fluxo vai vir. Porque é muito sobre isso, né? É muito sobre isso. E não tentar entender como as coisas vão acontecer. Porque o como nunca é da forma que a gente imaginou ou planejou. O universo é muito mais criativo que nós. Então, quando a gente aprende a soltar o controle, entrar em relaxamento, existem alguns exercícios para a gente trazer relaxamento para aquelas moléculas daquela situação. Quando a gente começa a entrar em relaxamento com aquilo, o universo tem espaço para chegar até nós e entregar aquilo que a gente está pedindo. E, gente, nunca é como a gente imaginou e definiu. Sempre é de uma forma completamente diferente, inusitada. E aí você falou uma palavrinha que é importante, espaço. Eu sempre falo, o velho tem que ir para o novo vir. Sim. E aí vem o que o Axis fala, sobre escolha. Escolher é sobre isso, né? É sobre você expandir. Muitas vezes o universo está entregando para você porque não tem espaço para colocar. Então a gente tem que entender que é sobre se esvaziar, é sobre a gente soltar tudo isso, para que tenha esse ser humano livre para poder receber aquilo, né? Porque às vezes eu quero um relacionamento diferente, mas eu não faço nada diferente. Pô, eu quero prosperar, mas eu não aprendo nada. Vou ter um conhecimento para aprender um curso, para poder ganhar um pouco mais. Mas eu não tenho coragem de investir aqui para ganhar aqui, né? Exatamente. Aí a gente fica o quê? Estagnado. A gente fica preso. E não adianta, gente. A gente não vai criar um resultado diferente, mas a gente não vai criar nada de diferente na nossa vida fazendo as mesmas coisas. A gente tem que estar aberto a fazer perguntas e fazer escolhas diferentes a cada dia. O meu avô não conhecia água, mas ia falar uma coisa legal. Água parada estraga. É isso. Imagina o ser humano, então, né? É isso, seu vô sábio. Não é verdade? É um sábio. Porque tem muito isso, né? As pessoas pedem e também fica parado. Tudo, meu amigo, faz alegria e glória. E senta no sofá e vai ver televisão. Aí tem que entender que a gente tem que fazer esse processo. É um movimento, acabei de falar. A vida é esse fluxo, é um movimento. Você quer que a coisa aconteça? Entra no movimento, que é o soltar, entender como é que você se valorizar. Isso é o movimento. É você viver a sua vida. E perguntar também, né, Thiago? A gente sempre pode perguntar assim, onde a minha energia é requerida hoje? Essa é uma pergunta que eu faço diariamente, porque a gente vive uma vida com muitas atribuições, com muitas coisas. Então, onde a minha energia é requerida hoje? Onde a gente coloca nosso foco é onde vai crescer e prosperar. Agora, se eu acredito que basta só eu escolher e não ter nenhuma ação, eu nunca vou sair do lugar. Porque a emoção, é o pensamento, é a nossa escolha com a ação que se requer para que aquilo aconteça. E a permissão para receber da forma que o universo assim, né? Você falou uma coisa bacana. O perseverar, que é o constância. Ter essa constância mesmo, né? Estar presente. O que eu estou fazendo?
Como é que eu tô fazendo? Eu, antes de conhecer a já falava isso, né? Na época que eu fazia a rádio, mandava as pessoas da Ativa FM, fiz muitos anos o programa lá. Eu falava, cara, pensa, já é possível. Exatamente. E quando vai determinar quanto ele tá dedicando. Sim. Cara, quero passar no concurso. Eu falo, já passou. Colapsou a onda. Exato. O quando, se você estuda 5 horas, é uma coisa, estuda 10 horas, outra coisa, estuda 1 hora, é outra coisa. O quanto você está disposto a se dedicar a isso, né? Sim. Porque tem muita gente que faz a escolha, mas não dedica. Exato. Aí não vai chegar nunca, né? Não chega. Não cria, né? Se não tem a energia da ação, a energia que se requer para que aquilo atualize, nada vai acontecer. Pedir e sentar no sofá não resolve, tá, gente? É pedir e receber, faz sua parte também, né? Por isso que eu falei no começo do programa, quem joga a sementinha. E você faz sua parte aí, né? E aqui eu acho que vai muito... Eu estava refletindo muito sobre isso, né? Que a árvore, ela só pensa em expandir. Ela só pensa em expandir. Você plantou a árvorezinha lá, ela vai, a semente vai criar um ramo, vai criar uma árvore, vai expandir. Independente de quem vai comer o fruto. Ela quer dar fruto. Exatamente. Eu acho que é muito sobre isso, né? A gente pensa assim, cara, eu como ser humano, qual fruto eu vou gerar? Qual fruto eu vou... Né? Onde eu vou atuar aqui hoje? Onde eu vou entregar minha alegria? O que eu vou produzir? Independente de quem vai pegar esses frutos. Mas é sobre isso. Sempre está expandindo. Sempre está aumentando o seu campo de expansão de consciência para você poder entregar mais. Porque se você está entregando é porque você é o fluxo, né? Exatamente. Você está escolhendo criar algo mais grandioso para o planeta, para o universo. Que aí não está imbuído no resultado. É independente do resultado que isso vai ter. É a nossa escolha de crescimento. Só crescer. Exatamente. Vamos lá. Vamos expandir a consciência. Só depende de você. E é interessante que o que eu achei legal no Axis, Barra de Axis, é que eu já li muito sobre o xamanismo, né? Uhum. E ele tem um autor que é o Jorge Wagner Frota, um dos maiores especialistas de xamanismo do mundo, né? Ele fala o seguinte, que a nossa consciência já vem expandida. Por que ela vai diminuindo essa expansão? Pontos de vista, julgamentos, crenças. Sim. E aí a gente fazer o processo inverso, né? Que é o convite do Axis. Quando você toca ali a cabeça, 32 pontos, as bases vão correndo, como fosse quebrando isso, né? Para você voltar a essa consciência que já é expandida, que não tem julgamento, que não tem limite, que não tem ponto de vista, que quer simplesmente experienciar, né? Exatamente. A gente é um ser infinito, né? Nós somos seres infinitos que estamos aqui num corpo, né, material. Mas nossa essência é infinita. Mas a gente vai criando amarras a partir do momento que a gente vai vivendo experiências que nos limitam. E não é certo nem errado, tá, gente? Mas desde que a gente é criança, a gente foi limitado a escolher, né? Condicionado, o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo, eu tenho que ser assim ou assado. E a gente vai limitando a nossa escolha. E a gente vai trancando essas informações no nosso campo eletromagnético. Quando a gente recebe uma sessão de barras, a gente apaga essas informações, a gente tira essas informações de limitação. Por isso que as coisas acontecem tão rápidas com Axis, porque a gente não precisa ficar remoendo, revivendo, sofrendo para que isso aconteça. A gente vai lá no ponto onde a energia está presa e tira, e apaga, e solta aquilo do nosso campo. E aí a gente tem espaço para criar mais. E é interessante, né? Eu quero mandar novamente um abraço para a Juanita e para as meninas da equipe dela. Foi uma classe maravilhosa, relacionamento feito diferente, pessoal. Quem puder fazer. Porque não é sobre o relacionamento do outro, é sobre o relacionamento com você mesmo, Sim. né? E aí falo que muitas vezes dentro do relacionamento a gente fica encaixando o padrão do outro para ter aceitação, te amo, as coisas todas. E é sobre expandir. Né? E ele fala que na apostila que é um ato corajoso você expandir. Porque a melhor forma de você ter contribuição para o outro é você expandir. Sim. É você entregar o seu melhor. Porque quando eu estou me encaixando dentro daquele relacionamento, daquele padrão, eu estou me diminuindo. Como meus talentos tivessem cortado as minhas asas, né? Exatamente. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E aí, para você se encaixar num espaço onde não é o seu espaço, você vai quebrando um pedacinho da peça, quebra um outro pedacinho, até ela encaixar. Só que quando ela encaixa, ela tá toda quebrada, ela não é mais ela não é a peça. E a gente faz isso muitas vezes nos relacionamentos, tentando se encaixar em algo que não é verdadeiro para nós. Agora, quando a gente tá na nossa energia e fazendo escolhas conscientes do que é leve e divertido pra gente, a gente vai criando um relacionamento que a gente chama de criacionamento. É quando a gente permite que os dois que estão no relacionamento sejam eles mesmos, né? É você saber que o outro é diferente de você e que tá tudo bem
com isso, porque a gente não precisa ser igual. A gente não precisa ser igual. A gente é complementar, mas a gente não é algo que dependa um do outro. São dois seres que estão escolhendo criar coisas juntos, mas sem uma limitação, sem tentar se encaixar ali naquele espaço que não é o seu. Marina, eu vi uma frase interessante, acho que foi ontem, antes de ontem, né? O cara falava assim: pássaro que tá preso, liberdade é crime. É. Eu achei, cara, fiquei aquele impacto. Falei, cara, pior que é mesmo, né? Porque a gente fala de liberdade, a gente quer viver a liberdade, a gente vamos dizer, liberto dessas crenças, ponto de vista. E aí, mesmo assim, a gente tá errado. Dizer que é adulto, será que é isso mesmo, né? Não, é livre, vai lá, voa. E aí as pessoas ficam com medo de fazer isso, né? Como fosse um crime você ser quem você é, fosse um crime você poder prosperar, fosse um crime você fazer uma escolha que faz sentido pra você. E que não faça pros outros. Não é verdade? E a gente aprende que tem que ser assim, né, Thiago? A gente aprende que a gente tem que fazer a escolha certa. Que se a gente tá escolhendo diferente do que a maioria das pessoas tá escolhendo, a gente é que é o errado. Aí a gente começa, meu Deus, nossa, eu sou péssimo mesmo. Nossa, eu sou uma péssima pessoa. Porque todo mundo quer A, mas eu quero B. Então eu vou escolher A também, porque tá todo mundo querendo A. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É isso aí, vamos lá. Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, amiga Marina aqui. 10 passos para desbloquear o dinheiro, o fluxo na sua vida. Vamos lá, ó. Passo 8. Desista de acreditar no sucesso, fracasso, necessidade e no querer. Porque aí são os pontos de vista de limitação. O que é sucesso para você não é sucesso para o outro. Quando a gente pensa no sucesso, no fracasso, o querer, que é aquela energia da escassez, né, que eu falei, quando eu quero é porque me falta. Então, a gente tem que sair desses espaços de definição e conclusão para que a gente possa criar algo mais grandioso para a gente. Se eu só consigo pensar que eu quero isso, então é porque está me faltando isso. Ou eu só terei sucesso quando eu for assim, tiver X na conta bancária, tiver milhões. Quando eu defino isso, eu coloco um ponto final. Agora, quando eu sou a pergunta, quando eu sou a energia do convite, do que mais é possível, eu não limito. Então, por isso que a gente fala, desista de ficar no julgamento, porque uma definição é um julgamento. Então, simplesmente permita que o universo traga para você tudo que você está escolhendo de uma forma diferente, sem aquela limitação do tem que ser assim. Eu só terei sucesso se for assim. Gente, isso é tudo muito relativo. Eu falo o seguinte, a escolha é sua ou você está fazendo a escolha que é do outro? Sim. E muitas vezes a gente acha que está escolhendo, né? Não, essa escolha é minha sim, gente. Mentira. Mentira. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Então, a gente vai seguindo ali, acreditando que aquilo é verdadeiro, porque realmente parece que é. Mas não é. E aí, a gente usa a ferramenta do A Quem Pertence Isso para a gente soltar esses pontos de vista que não são nossos e conseguir enxergar o que realmente a gente está escolhendo. O que a gente realmente escolhe, o que é verdadeiro para a gente, né? Muito bom. Vamos lá, mais um passo. O 9º passo. Estamos na reta final. Ó, o 9º passo é tenha e seja permissão. Então vamos lá. Tem um livro de Axis muito incrível que é O Dinheiro Não É o Problema, Você É. E aí ele fala, dinheiro não é o problema, você é a solução. O problema é receber. Como que a gente trabalha isso, né? Ai, Marina, mas como que eu vou receber? Como assim? É energia neutra. É aquele espaço onde tudo é um interessante ponto de vista. Onde a gente não está definindo nada, não está concluindo nada, não está resistindo a nada, nem se alinhando a nada. Isso é estar em permissão. Porque se eu tenho um ponto de vista sobre alguma coisa, eu só posso receber algo que coincida com o meu ponto de vista. Frequência, né? Exatamente. Se eu acredito que só o dinheiro só pode vir de um lugar, eu jamais vou poder achar uma nota de dinheiro na rua. Por quê? É sobre a gente estar em permissão e perceber tudo. Olha que coisa louca. Esses dias aconteceu uma coisa inusitada. Não é de dinheiro, mas é sobre o receber. A gente estava saindo de uma festa junina, saindo de uma festa junina no meio da noite, e a gente tinha estacionado o carro em cima de uma coisa de grama, assim, uma entradinha de grama. E eu tinha falado assim, nossa, eu preciso de um T, que é esse adaptador de tomada, preciso de um T, lá no consultório estava faltando um T. E beleza, esqueci, só falei assim, nossa, eu preciso de um T. Gente, quando eu chego
depois da festa junina, eu abro a porta do carro, normalmente eu tô dirigindo no meu carro, mas nesse dia eu estava no passageiro. Quando eu abri, tinha um T do lado da porta do carro, no chão, no meio da grama, gente. Isso é estar em permissão para receber. Como esse T foi parar lá, não faço a menor ideia. Mas era a minha escolha. Eu falei que eu estava escolhendo um T lá pro consultório. Ele apareceu, brotou na grama. E como seria a gente fazer isso com dinheiro também? E como seria a gente estar em permissão e receber dinheiro de lugares que a gente jamais imaginou? E é interessante, esse dia eu tive num evento chamado Regenera, mandar um abraço aí os idealizadores, foi 2 dias, evento maravilhoso, estava lá com a barra de Axis, né? E aí minha esposa não queria muito ir, né? A Sabina, eu gosto de gente, então pô, vamos lá, vamos divertir, né? E ela, não sei o quê. Aí no dia cedo eu falei assim, você vai querer ir mesmo? Se não quiser também não tem problema, né? Eu vou e tal. Ela, vou me permitir aí experienciar, né? Aí no outro dia ela, pô, mó legal, foi divertido, né? Porque também é sobre isso, às vezes a gente cria um ponto de vista, acabou. Exato. A gente não tá aberto para experienciar, às vezes, um evento, ver outras pessoas, conhecer outras ferramentas também, né? Sim. A gente tem aquele ponto de vista que só aqui, ó, naquilo. E às vezes, quando tem essa permissão, o leque abre e aí vem o quê? O surpreendente, né? A surpresa da vida, né? Exatamente. Vem as infinitas possibilidades, o universo trazendo pra gente. Gente, eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube que eu acho que em algum vídeo eu contei a história inteira, mas é porque ela é muito longa, sabe, Thiago? Que foi a da viagem da Disney. Eu acho que eu contei pra vocês aquele dia, não lembro se eu contei. No dia do facelift. No dia do facelift eu contei, né? Mas, gente, aquela viagem, ela foi criada de uma forma tão mágica que até dinheiro mesmo, dólares em espécie, eu recebi. Como isso ia acontecer, eu não sabia. As filas dos parques, surgiram coisas assim muito diferentes e que proporcionaram que a gente tivesse acesso a tudo que eu tinha escolhido lá atrás de uma forma completamente diferente do que essa realidade criaria, porque eu estava em permissão para receber. Gente, o universo, Deus, sempre vai entregar mais. Você acha que ele vai entregar muito mais, porque ele sabe. Ele é abundância, ele é prosperidade, cara. Então entre nesse fluxo, você é Deus. Se você está se organizando, está se alinhando, está alinhando com o divino. Automaticamente, ele é a fonte, você é a fonte também. Ele falou, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz, porque você é capaz, você é fonte também, né? E vamos para o último, que é esse aqui também é muito legal, 10 passos. Hoje aqui foi um programa maravilhoso com a Marina. Vamos lá para o último passo. Esse aqui é muito legal. Esteja disposto a sair do controle. E é o maior desafio, né, gente? Esse é o soltar. Soltar o controle. O professor Hélio Couto fala muito, né? Não adianta você falar que quer o carro e toda hora ir na garagem ver se o carro tá lá, né? É porque quando a gente está tentando controlar como as coisas vão acontecer, a gente está limitando. A gente sai da permissão. A gente sai da energia. Não tá aberto para receber mais, né? Não tá aberto. Então, se a gente soltar o controle, é a gente soltar os pontos de vista que a gente tem em relação àquela escolha, independente de qual escolha seja. Enquanto eu tiver pontos de vista sobre aquela escolha, eu só posso receber de acordo com os meus pontos de vista. Por isso que é tão importante receber barras, para apagar essas informações do seu campo, para tirar isso da sua mente. Porque enquanto a gente tiver isso, a gente não solta o controle. A gente continua tentando entender como as coisas vão acontecer. Agora, quando a gente entra em permissão, fala, ok, universo, o que se requer para eu atualizar isso na minha vida? Não importa como vai vir, não importa o que vai acontecer. A gente entra em permissão, solta o controle e o universo vai trazer aquilo que a gente está pedindo no tempo dele, da forma dele e com certeza muito, muito, muito mais grandioso do que você imaginou. Cara, isso aqui eu trabalho isso aqui todo dia, né, cara? Porque eu trabalho com gente, tudo isso, né, equipe. Ter a coragem, né? Até de confiar mesmo, cara. Confiar no outro. Você filho é um exemplo, né? Tá aí, você educou o filho, então você fez sua parte, não tem como. E outra coisa, é você permitir o outro e ver o que ele é na sua essência. Se eu tô falando pra você ser quem você é, eu vou controlar você. Não faz sentido, tô indo contra o que eu tô falando, né? Eu acreditar, eu confiar mesmo, né? E outra coisa, não acho que tem um leve pesado nessa ferramenta, leve pesado. Toda vez que você soltar o controle, gente, é leve. Sempre vai ser. Sabe por que essa vida tá pesada? Porque você tá querendo controlar tudo. Viva a sua vida, cara. Solta as coisas, viva a sua vida. Viva esse fluxo, que aí é prosperidade, aí é abundância. É no leve. Não é no controle, né, Marina? Não é no controle. O controle é sempre uma mentira, é sempre pesado. Todos os lugares que a gente estiver tentando controlar as situações, e, gente, controle é diferente de planejamento, tá? A gente planejar
e ser a sábio, energia né? que se requer para, eu estou planejando fazer uma viagem, a gente tem que pensar na viagem, a gente tem que fazer perguntas para a viagem e ter ações para que aquilo ali aconteça, né? Então, planejar é diferente de controlar. Controlar é quando a gente enrijece aquilo e só permite que aquilo chegue até nós daquela forma. Agora, quando a gente está planejando, a gente está se abrindo para outras possibilidades, passo, né, pra que mas dando aconteça, os né? passos, exatamente, fazendo as escolhas. É o fluxo. Agora, soltar o controle é o grande segredo, gente, porque enquanto a gente estiver tentando controlar, a gente não está em permissão. Enquanto a gente estiver tentando definir, a gente não está em permissão. Enquanto eu não tiver permissão, o universo pode estar batendo aqui na minha porta. Ei, 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 sua escolha chegou. Só que ela está chegando de uma forma muito diferente do que você imaginou que seria. Aí você simplesmente ignora. Você fala, não, isso aqui eu não recebo não, porque a minha escolha é essa aqui, ó. Tava aqui, ó, já defini que é isso aqui e o universo está aqui, ó. E você não recebe. E muitas vezes até comentou aqui, né, que tem várias formas de a gente receber a energia do dinheiro, né? Através de cursos, ajudas, no cafezinho ele já é uma forma de receber dinheiro, porque ele tem aquela questão, né? Aquele ponto de vista. Se não é do meu jeito, não estou recebendo, ou não é. E muitas vezes já está recebendo, só que você não está conseguindo enxergar isso, porque você está querendo controlar uma situação, cara. Você só não reconhece, né? É reconhecer mesmo tudo que está ao nosso redor. Esse é o convite da expansão de consciência. Esse é o convite da transformação. É que a gente esteja consciente com tudo que acontece na nossa vida. E tudo é contribuição, né? Tudo contribui conosco, gente. Tudo contribui. Quando a gente está em permissão, tudo contribui conosco. E a gente saber receber de tudo e de todos, de todas as situações, até das situações mais difíceis, é uma grande escolha. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vai criando cada vez mais e mais e mais e mais. Sabe o que eu penso sobre meu interessante ponto de vista? Nós que também temos essa ferramenta maravilhosa. Interessante ponto de vista é que, cara, foi você que chegou nessa posição. Sim. Mas uma coisa maravilhosa, se você chegou, você pode sair. É mudar essa escolha, né? Sim. É fazer escolhas que vão ser maior contribuição para você. É igual lá com a minha terapeuta. Não for o dinheiro, não é problema. O dinheiro é a solução, a forma que eu lidei com ele. Porque se eu tenho conhecimento, a forma de lidar vai ser diferente. Sim. Por isso que eu falo, gente, todo investimento que você faz na sua consciência, plano de consciência, é o melhor investimento que você faz. Porque essa consciência vai falar o quê? Comportamento diferente. Escolhas diferentes, né? Porque quem está falando o seguinte, lembra? O novo vinho, o velho tem que ir. Sim. Se eu estou controlando, é o velho. O soltar é o novo. Ó, tô abrindo espaço, tô soltando. Ó a mão, tô abrindo espaço para que o novo venha, que a bondade venha, que a prosperidade venha. Ó, a prosperidade vem. Se eu tô controlando, cortei o fluxo. Exatamente. Porque é o movimento. Controlar é isso que é difícil, é pesado. Você está indo contra a natureza. A natureza é o movimento, é a expansão, é o soltar, né? É, quando você controla, você comprime, na verdade. Você comprime tudo. Você não permite que a expansão aconteça e que as coisas se atualizem e cheguem até você, porque está diferente do que você imaginou. Gente, vamos soltar esse controle, pelo amor de Deus. Solta o controle e vamos criar mais e mais e mais nas nossas vidas e na vida das pessoas. E vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro. Dinheirinho pode vir, recebo de tudo, de toda sua contribuição na minha vida. Muito bom, né? Sobrou um tempo, temos um tempinho aqui. Fala um pouquinho sobre relacionamento, do seu ponto de vista, que o Axis fala sobre isso. Quais são as demandas lá no consultório nessa área de relacionamento? Gente, a gente tem ferramentas incríveis para relacionamento em Axis, tá? Tem um livro da Simone Milassas com o Brandon Walsh, que é o Relacionamento Tem Certeza Que Quer Um. E lá a gente tem 5 elementos, que são os 5 elementos da intimidade. Esse podcast é porque eu tô pensando no meu podcast que fala sobre isso. Essas ferramentas, elas são incríveis, porque o que o Axis traz pra gente com esses 5 elementos, que são honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade. Verdade. O que o Axis traz pra gente? Que pra gente ter um relacionamento, e aqui eu não tô falando só de relacionamento amoroso, em todos os nossos relacionamentos. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. A gente tá aqui no relacionamento, você, né? Com você Todas mesmo, né? A gente precisa ter conosco, porque quando a gente não tem essas informações no nosso campo, enquanto eu não me honro, enquanto eu não sou grata por mim, enquanto eu não sou vulnerável comigo, enquanto eu não tenho permissão, eu não vou ter isso com o outro. Porque a gente primeiro tem os 5 elementos da intimidade conosco, para depois a gente atrair relacionamentos que tenham esses elementos também na nossa vida. Não intimidade, gente, não tem a ver com o ato sexual ou com a relação sexual. Intimidade é a gente ter honra, permissão, confiança, gratidão e vulnerabilidade conosco e com o outro. E outra coisa que é importante, né? Não é esperar o outro, é você fazer Sim. isso, esse reflexo, né? Porque uma coisa que eu aprendi lá na classe, né? Essa que foi diferente é sobre isso, né?
Quanto mais você se valoriza, você se honra, essa permissão, mais vai gerar consciência e automaticamente vai refletir no outro. Porque o outro, no fundo, é um reflexo de você. Sim. Quanto mais você vai alinhando aqui, melhor vai ser a relação, porque você vai ter carinho, vai ter afeto, vai saber lidar melhor com as situações desafiadoras dos relacionamentos, né? Então, assim, é sobre isso. Você vai se alinhando dentro para florescer para fora, né? Exatamente. Sempre começa conosco. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. Porque sempre tá querendo apontar o dedo, né? Sempre querendo ser culpado, né? Ah, porque você fez isso. Você, em 1990, você... Gente, esquece isso. Vamos começar a criar um relacionamento novo todos os dias. E tem uma ferramenta bem legal que a gente usa em Axis. Sábado, eu e o Christian, a gente fez 17 anos de casamento. Oh, parabéns! Meninas, isso é uma raridade hoje. 17 anos. E, Eita. gente, aí foi sempre um mar de rosas? Não, claro que não. Foram muitos desafios, muitos momentos desafiadores, né? Mas hoje a gente tem muita clareza de que a nossa escolha de estar junto foi a escolha que contribuiu mais e continua contribuindo para a nossa vida. E perceba, é uma escolha. É sobre a gente escolher continuar nesse relacionamento. Então, a gente usa uma ferramenta muito incrível que é, todos os dias, antes de dormir, eu descrio tudo que o meu relacionamento foi de hoje para trás. Porque eu convido uma nova energia. Eu permito que uma nova energia se abra quando eu falo, universo, o que mais é possível? Até tudo que foi até hoje, tudo que meu relacionamento representou e foi até hoje, eu descrio o que mais é possível. Quais escolhas, infinitas possibilidades do meu relacionamento estão disponíveis para mim. Ontem eu li uma coisa, vou conversar para vocês, meus amigos, companheiros do universo, como pode melhorar. Deu um bug. Deu um bug. A gente fez a classe, né, igual eu falei para vocês, e aí tem a apostila. Eu tava lendo a apostila. E chegou numa parte que eu fiquei assim, será? Aquela coisa toda, porque é tão forte, tão impactante, né? Que a apostila fala o seguinte: o falar eu te amo não é legal, mas falar eu sou grato. Porque ele fala, quando eu falo eu te amo, eu estou me encaixando numa realidade que não é a minha realidade. Ou seja, eu estou falando te amo porque eu estou me encaixando na sua realidade. Uhum. E encaixar, o que a gente está falando aqui é sobre você limitar. Quando eu falo eu sou grato por ter você na minha vida, é expansivo. Sim. Cara, é impactante isso. Eu falo assim, caralho, porque a gente aprende, né? Eu te amo. Mas quando você está falando eu te amo, você está limitando essa realidade. E aí não é um convite para ser expansivo ambos. Sim. E aí quando eu falo eu sou grato, ou seja, eu estou abençoando a sua presença na minha vida. Ou seja, não é mais o encaixar, é sobre o expandir. E aí eu dei essa bugada, eu falei, caramba, velho! Porque assim, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? E é interessante porque não é sobre eu não falar que eu não te amo porque eu não quero estar com você, ao contrário. É falar assim, eu sou grato por você porque você é essa contribuição na minha vida. Sim. Igual ele fala, não existe metade da laranja, porque tu já é completo. Exatamente. É alguém que é para multiplicar, não é para vir para completar. Você não precisa ir para completar. Você precisa para alguém que vai te ajudar a expandir. Vai ser expansão, para você crescer, né? Não é para você se limitar. Eu acho que a grande questão dos relacionamentos que eu percebo hoje é isso, é querer pôr limites. O controle. É o controle. É o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não estou aberto à permissão do ser diferente. Não deixar o outro existir. Né? Por exemplo, acontece muito isso. Eu fiz vários programas sobre relacionamentos, cara, que eu fazia a quinta do sexo, era interessante, né? Por exemplo, você quer ir no local, eu quero ir em outro. Uhum. Só que eu não quero ir, acaba que eu vou pra te agradar. Só que eu não tô feliz. E aí ele vai ser expansivo pra um dos dois. Uhum. Porque eu vou estar chateado, eu vou ficar embarrado. Então, muitas vezes fala ser verdadeiro, cara. Eu não quero ir. E tudo bem. E você também dá o direito do outro. Fala, ó, eu quero ir sozinho. Tudo bem. Não quer dizer que eu não quero estar com você. É que naquele momento eu prefiro ficar sozinho. Tá tudo bem com isso, né? Naquele momento não era leve. Até porque, Thiago, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. O amor, ele é um implante distrator. A gente tem 17 implantes distratores. E o que esses implantes distratores fazem? Eles nos mantêm distraídos do que realmente é. E o amor é um implante distrator. Como assim, Marina, o amor é um implante distrator? Sim, porque quando a gente define e conclui o amor do eu te amo que você trouxe aqui, aquilo se torna uma limitação. Então, é o amor do toma lá, dá cá. Eu te amo, você me ama. Eu te dou, você me devolve.
O convite de Axis é exatamente ser a gratidão. Porque quando eu sou grata por você, eu escolho estar com você, é diferente do eu te dou e você me devolve. Deixa de ser essa via de mão dupla que só tem esse caminho e passa a ser algo mais grandioso, passa a ser algo mais expansivo. Então, é o amor-gratidão que a gente fala. Eu sei que ontem eu buguei. Buguei mesmo. Falei assim, caraca, era umas 10 da noite, eu fiquei refletindo lá. E hoje eu estava refletindo sobre isso. Falei, cara, que interessante, né? E assim, pessoal, na nossa ideia aqui do Universo Como Pode Melhorar, uma dos tripé é falar da barra de Axis, trazer os profissionais, porque eu entendo que a barra de Axis é uma ferramenta maravilhosa, que sempre buga. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Hã? Então é esse convite, né? De você... Eu já falei, a gente veio expandido, a gente voltar essa originalidade, pra você poder viver o extraordinário. A gente veio para ver o extraordinário. Só que às vezes temos pontos de vista, temos julgamentos, tem as crenças que nos limitam a isso. Então a barra vem para quebrar tudo isso e mostrar que você veio para viver o extraordinário, né? O Guilherme fala uma coisa que eu acho bacana. Eu sempre falo isso, o pessoal ri, eu falo, ó, você é esquisito. Que bom que você é esquisito, né? Porque é você mesmo, né? É igual eu fico vendo o pessoal, sabe, mas às vezes, qual é a missão de vida, não sei o que, o propósito. Eu falo, cara, o propósito é só um, é viver. E ser feliz. E como é que eu posso fazer isso? Sendo você mesmo, sendo alegre, sendo feliz, fazendo escolha que faz sentido pra você. Sim. E tudo bem com isso, né? E entendendo, quando eu falo que o outro é grato, que o outro vai ser contribuição. Sim. O outro vai mostrar talvez um ponto de vista que eu não gosto. Às vezes eu gosto de fazer caminhada, você gosta de remar, por exemplo. Vamos lá um dia remar? Pô, gostei, caminhar. A gente mostrou a permissão, porque a permissão vai sempre expandir novas possibilidades, né? E, gente, que programa maravilhoso, me amarro. E eu vou confessar pra vocês, a primeira vez que eu vi a Marina, eu não muito fã dela, não. A minha esposa falou assim, olha essa pessoa aqui. Eu olhei assim, sei não, velho. Minha esposa insistiu, fala com a Marina. Aí que lance, né? A pessoa quer ter paz, que tem razão, né? Vou falar com ela, a pedido de você, vou falar com ela, né? Vai ficar feliz, né? Vai ser contribuição. Mas isso que é bacana. Eu me permiti conhecer a Marina e foi uma experiência maravilhosa. A gente fez momentos juntos de classe, aqui também no programa, sempre leve, né? E aí eu também o convite que falo pra você, a gente faz julgamentos. Agora a pessoa não bati. Esquece isso, cara. Vai lá, experiencia, porque o outro sempre será uma contribuição para você no ponto de vista, no julgamento, ali no insight. Sim. O outro sempre é contribuição na sua vida, sempre, bota na cabeça. E foi muito bacana ter me permitido, né? E ouvindo a minha esposa, eu queria paz, né? Para poder conhecer a Marina. E ela faz um trabalho maravilhoso, tem um espaço maravilhoso. Chegou a hora de você... Vem dinheiro. Fica à vontade, Marina. Fala um pouquinho do seu trabalho, do seu espaço lá, das classes. Gente, primeiro eu só agradecer também mais uma vez, né, Thiago, de estar aqui, que é sempre muito divertido. Esse ponto de vista do Thiago, gente, ele é comum em muitas pessoas. Muitas pessoas olham pra mim e falam, nossa, essa menina tem cara de ser muito chata, muito metida. Eu já tô super acostumada e eu recebo desses julgamentos, porque cada julgamento que a gente recebe é energia que tá chegando e é dinheiro também. E aí é super divertido, porque quando as pessoas me conhecem, elas destroem esse julgamento, fica bem interessante. Eu atendo, né, com as técnicas de Axis, sou facilitadora de barras de Axis, facelift energético e processos corporais. Atendo presencialmente aqui em Brasília, dou classes por todo o país e o que mais é possível, quiçá fora do país, já imaginou, Thiago? Então, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é o Marina Zeredo, o YouTube também Marina Zeredo, e agora a gente tem a novidade do canal do Spotify, que é o Momento Mágico, cheio de consciências, ferramentas, muito conteúdo gratuito para vocês começarem a transformação de vocês do jeito que for leve e divertido para vocês. Então vamos lá, tá preparado para a pergunta final? Pode lá, vamos lá. Eita, vamos conosco. Então, quero que você também responda no comentário a pergunta final. Vamos lá então? Pergunta final? Bora lá. Marina, o universo, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais o universo? Que energia, espaço, consciência, escolha. Eu e meu corpo podemos ser para criar mais mágica, prosperidade e abundância no planeta. Arrou! Galera, gratidão, foi uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o próximo encontro. Vem dinheiro, vem dinheiro!